Geopolítica, Primeira Guerra Mundial. O estudo da geopolítica mundial tem como ponto central compreender os acontecimentos ocorridos no espaço geográfico, que modificam ou interferem de maneira determinante em sua organização, assim como nas relações de poder estabelecidas entre os estados e territórios do mundo. Na análise geográfica do espaço mundial, é muito importante a geopolítica, porque ela vai tratar de temas que envolvem relações de poder, conflitos armados, disputas territoriais, ações terroristas, tensões diplomáticas, entre tantos temas, para que possamos assim compreender os acontecimentos da história recente que transformaram o cenário político mundial e redesenharam por várias vezes o mapa do mundo. A queda do Muro de Berlim, por exemplo, simbolizou o fim de um conturbado período histórico que se estendeu por quase toda a segunda metade do século XX, a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918, na Europa, no final do século XIX, portanto, início do século XX. Ora, as disputas imperialistas e o acirramento das rivalidades entre as potências industriais promoveram o estabelecimento de alianças militares, que culminaram com a formação de dois blocos antagônicos. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Do outro, a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia. Os atritos e as divergências entre essas potências criaram no continente um clima de grande tensão, alimentado por razões diversas, entre as quais as disputas pela posse de territórios coloniais, a exacerbação do nacionalismo de algumas populações, como as que encontravam sob o jugo de impérios como o da Áustria-Hungria e o da Rússia, e ansiavam pela independência. Os revanchismos com o que a França mantinha em relação à Alemanha, em virtude da humilhante derrota sofrida na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, da qual os alemães saíram vitoriosos. Tais questões colocavam o continente europeu à beira de uma guerra, e isso de fato ocorreu após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e de sua esposa, Sofia, em junho de 1914, quando de sua visita a Sarajevo, capital da Bósnia. O crime cometido por um estudante sérvio pertencente a um grupo nacionalista que se opunha à presença austro-húngara nos Balcãs foi encarado como uma agressão pela Áustria-Hungria, que declarou guerra à Sérvia. A Alemanha fez o mesmo, declarando guerra à Rússia, e a França. Em seguida, foi a vez de o governo britânico declarar guerra aos alemães. Em poucas semanas, o conflito, que deveria ficar restrito aos Balcãs, se estendeu pelo continente e transformou-se em uma guerra europeia. Em 1915, a Itália rompeu os acordos com a Tríplice Aliança e entrou na guerra ao lado dos britânicos e dos franceses, em troca de algumas colônias alemãs que seriam conquistadas ao término do conflito, promessa, aliás, não cumprida. Em seus primeiros anos, a guerra envolveu apenas nações europeias, embora vários países do continente assumissem oficialmente sua neutralidade em relação ao conflito, como Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Mas a partir de 1917, a guerra assumiu caráter mundial ao envolver países de outros continentes, como o Japão e os Estados Unidos, que nela entraram contra os alemães, lutando ao lado da Tríplice Entente. Os japoneses se envolveram no conflito com o objetivo de se apoderar dos territórios coloniais alemães na região do Pacífico, enquanto os Estados Unidos, tradicionais fornecedores de armamentos aos seus aliados, lutavam contra os alemães e ingressaram militarmente no conflito após a saída da Rússia, que foi motivada pela eclosão da Revolução Russa de 1917. A participação dos Estados Unidos mudou completamente os rumos e o destino da guerra. O envio de um grande número de soldados
e armas, tanques, navios e aviões de combate, assegurou a vitória sobre o exército alemão e seus aliados. A Alemanha assinou o armistício em 11 de novembro de 1918. O Tratado de Versalhes e a Liga das Nações. Oficialmente, o término da Primeira Guerra Mundial ocorreu em 28 de junho de 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Seu ponto central foi obrigar a Alemanha a aceitar o fato de ser considerada a única responsável pela eclosão da guerra e assumir todos os custos decorrentes da grande destruição causada pelo conflito. Além do pagamento de pesadíssimas indenizações de guerra, a Alemanha também foi obrigada a renunciar às suas colônias e ceder parte de seu território aos vencedores. A Alsácia-Lorena, por exemplo, foi devolvida à França e partes da Alta Silésia foram devolvidas para a Polônia e a Tchecoslováquia. No campo militar, os alemães foram duramente punidos com a redução de suas forças armadas e de seu poderio bélico. O Tratado de Versalhes instruiu também a criação da Liga das Nações, organização de âmbito internacional, que tinha como propósito defender a diplomacia e a paz entre os países, a fim de se evitar novos conflitos armados. Com sede em Genebra, na Suíça, a Liga das Nações permaneceu vigente até 1946, quando se autodissolveu. Atividade. Responda nos comentários desse vídeo. Qual foi o fato que marcou o início da Primeira Guerra Mundial?